Saudações, companheiros e companheiras. Meu nome é João Pedro e você está assistindo ao canal Rompendo com Velhas Ideias, um canal que tem por objetivo trazer análises sobre política, filosofia, economia, questões da atualidade, tudo sob o ponto de vista da ideologia científica do proletariado, o marxismo. Hoje nós estamos trazendo a nossa série de conceitos científicos do proletariado e trataremos de um tema que mencionamos no último vídeo da série sobre Partido Comunista, o que é o Partido Comunista, que é justamente as principais contribuições do presidente Mao Tse-tung para a construção de um partido revolucionário do proletariado desde a constituição do maoísmo e do pensamento Mao Tse-tung, que seriam a luta de duas linhas e a linha de massas. Bom, mas qual que é a importância de compreender a linha de massas? Seria só mais um conceito que estamos trazendo aqui? Pelo contrário, é fundamental para que entendamos toda a história dos partidos comunistas que se desenvolveram ao redor do mundo. Principalmente porque os processos de restauração capitalista que aconteceram, por exemplo, na União Soviética e na China, bem como em todos os demais países que estavam na via para atingir o socialismo no planeta, foi resultado direto de uma incompreensão da linha de esquerda em torno da luta de duas linhas, ou se chegou a compreender a luta de duas linhas na ausência de manejo para que ela fosse aplicada integralmente e a linha proletária prevalecesse. A própria história do Partido Comunista do Brasil, como demonstramos, é uma história da qual a luta de duas linhas por muitos anos, por décadas, foi hegemonizada pela linha de direita, na maior parte de seu tempo. Bom, então vamos começar. O que é a luta de duas linhas? O presidente Mao partiu de uma compreensão filosófica, da qual ele avançou, de que tudo é contradição. Então a contradição, a lei única fundamental da matéria, ela vai se expressar em todos os aspectos da vida, da natureza, do mundo mineral, inclusive na sociedade e, nesse caso mais particularmente, dentro de um partido comunista. Assim como a sociedade, a lei principal de seu desenvolvimento é a luta de classes, tal qual Karl Marx colocou, o presidente Mao vai perceber que no partido vão se expressar justamente as principais contradições da sociedade dentro dele, independente do quão avançado e o quão vermelha seja a própria linha desse partido, e que culminará justamente em que, compreendendo a luta de classes como motor de desenvolvimento da história, ela também vai se expressar dentro do Partido Comunista enquanto motor de desenvolvimento partidário. A luta de duas linhas é a expressão da luta de classes a nível político, a nível de dentro de um partido comunista. Nesse sentido, partindo dessa compreensão, dentro de um partido comunista sempre vão haver duas linhas. Uma linha de esquerda, que representa definitivamente os interesses do proletariado, representa os interesses da construção do socialismo, da revolução. Uma linha de direita representa justamente os interesses da burguesia, ou seja, os interesses que representam em alguma medida a restauração do capitalismo. Aí, claro, dependendo do quão direitista essa linha vem se tornando, revisionista. Para além disso, existe o centro, que oscila entre essas duas posições. Partindo dessa compreensão, fica muito claro que adotar medidas burocráticas, administrativas, para minar a luta partidária, ou seja, tratar todas as divergências como se fossem meros problemas administrativos mesmo, como eu comentei, vai levar necessariamente à decadência do debate interno e ao não desenvolvimento da linha partidária. O que o presidente Mao colocava era a necessidade de que, compreendendo dessa forma, era necessário a linha de esquerda, ou seja, a linha mais vermelha, conduzir um amplo debate ideológico, um esgotamento de todas as linhas e posições sobre determinadas questões centrais, para que a linha cada vez se avermelhe mais, para que a linha se torne cada vez mais proletária, que os elementos mais degenerados da linha de direita sejam depurados e para aqueles realmente honestos que se retifiquem e continuem desenvolvendo na linha partidária, partindo de uma compreensão de unidade e crítica unidade, na qual a unidade é relativa e a luta sempre é absoluta, entendendo que de uma unidade se estabelece uma luta para desenvolver melhor uma linha, melhor uma questão, e após essa luta há uma nova base de unidade que é superior à base de unidade anterior. Por isso que um partido comunista nunca pode regredir ideologicamente se estiver aplicando corretamente a luta de duas linhas, caso haja sempre uma direção da linha de esquerda, pois assim a base de unidade ideológica sempre estará se desenvolvendo, o que constitui, por sua vez, a luta de duas linhas como motor de desenvolvimento partidário. E aqui é necessário ter muita compreensão sobre as diferenças de contradições que vão se expressar dentro do Partido Comunista, como, por exemplo, a diferença entre as contradições no seio do povo e as contradições do inimigo, quando unir e quando romper, quando é necessário desenvolver mais o debate ideológico e quando já cabe uma expulsão, dado que a outra linha passa a discordar abertamente da linha partidária. É muito importante que estudemos os casos do próprio presidente Mao Tse-tung e também do camarada Stalin sobre essas questões, particularmente sobre os desvios de direita do PCOS, de Stalin, e o relatório da luta nas montanhas Chincan, do presidente Mao, no qual descrevem e condensam várias lutas de duas linhas que aconteceram no partido e dão uma verdadeira aula de como deve ser levada a luta ideológica e de como deve saber quando unir e quando romper. Citando o livro Revisionismo Albanês de Amazonas e sua crítica demolidora ao maoísmo, abre aspas, partindo do materialismo dialético para o qual tudo é contradição, o Partido Comunista também o é. No seio do partido refletem-se as contradições de classes e da sociedade, a luta de classes e a luta entre o velho e o novo. As contradições no seio do partido expressam-se em linhas. A vanguarda proletária não pode eludir tal questão, adotando medidas burocráticas e administrativas no seu tratamento. Reconhecendo tal realidade e assumindo-a, deve
se organizar a luta da linha proletária contra as demais linhas não proletárias burguesas e de outros tipos. O partido é uma unidade de contrários. Se a unidade é vital para o partido, a luta é o meio para alcançá-la. A contradição é a lei fundamental da dialética. É absoluta. A contradição e a luta são permanentes, enquanto a unidade é transitória. Então, a luta no partido é para alcançar uma nova unidade em patamares mais elevados. Fecha aspas. E agora, para desenvolvermos cada vez mais essa compreensão de como determinar se uma linha é verdadeiramente proletária e representa os interesses do povo, da classe, é muito importante que compreendamos o conceito de linha de massas, também trazido pelo presidente Mao Tse-tung. Partindo de sua outra contribuição filosófica, a sistematização completa da teoria marxista do conhecimento, que se resume na sentença de da prática à teoria, da teoria à prática. Ou seja, das condições objetivas das necessidades das massas do povo, ou seja, da prática, volta-se à teoria. Na teoria, vai haver, através da concepção ideológica, a formulação de uma linha política para a resolução dos problemas apresentados, de acordo com a expressão de classe a qual aquele grupo ou aquela organização representa. Posteriormente, da teoria à prática novamente, vai ser aplicada aquela resolução política para os problemas apresentados. Bom, partindo da compreensão de que as massas fazem história e o partido as dirige, podemos entender que o Partido do Proletariado deve representar os interesses da classe operária, do proletariado, sendo, claro, aqueles que mais representam esses interesses a expressão da linha de esquerda dentro do partido. Tendo como base essa concepção filosófica, o partido deve partir sempre das massas para as massas, ou seja, recolher das massas as suas necessidades materiais e espirituais colocadas para além das condições objetivas da realidade social, através da teoria revolucionária, por meio da concepção ideológica, a formulação de uma linha política para a resolução desses problemas e, posteriormente, da teoria prática, novamente, a aplicação dessa linha política para as massas. Segundo Karl Marx, uma ideologia só se torna efetivamente prática quando as massas a tomam para si como se elas mesmas a tivessem teorizado e a encarnam, a tornam carne para sua aplicação na luta revolucionária. Portanto, a linha de massas ela vai entremear a luta de duas linhas na medida em que, quanto mais acertada for a resolução política, quanto mais precisa for a concepção de classe, mais as massas vão encarnar a ideologia e aplicá-la corretamente. Melhor vai ser a aplicação da linha e mais problemas serão solucionados. Quando uma linha é aplicada, mas leva a resultados negativos, ou seja, não cumpre com seu objetivo, fica evidente que a linha de massas não foi corretamente aplicada e é necessário a retificação, a autocrítica e a correção de melhores resultados. E, evidentemente, mesmo os resultados positivos vão carregar consigo retificações, assim como os resultados negativos também trarão aspectos positivos. Tendo essa compreensão, essa análise partindo da crítica e autocrítica, a linha de massas vai se desenvolvendo cada vez mais e, a cada vez mais, as massas vão encarnar os interesses partidários, vão cada vez mais aplicar as resoluções políticas até a conclusão dos seus objetivos revolucionários. E isso, por sua vez, vai demarcar cada vez mais qual é a linha de esquerda e qual que é a linha de direita dentro do partido. Agradeço a você que assistiu, se gostou, peço que compartilhe, comente, deixe aí suas dúvidas, esclarecimentos, críticas, sugestões. Peço que, se possível, nos ajude contribuindo financeiramente com o nosso trabalho que vemos desenvolvendo de propaganda revolucionária. Nos vemos no próximo vídeo. Saudações!